Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Toledo e a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre classificação de dados e Bodo James. Bom, a Bodo James, né, é uma empresa aí com mais de 30 anos de experiência em software de segurança. É líder no mercado, né, com a mais ampla classificação, com a mais ampla cobertura de classificação de dados. Uma plataforma de tecnologia de integrações comprovadas, né, com mais de 35 parceiros de tecnologia de ponta. Ela é uma empresa de propriedade da Kinect, uma empresa avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. E o foco da Bodo James é o cliente e suporte técnico. Bom, esses aqui são os principais organizações, né, que confiam na Bodo James, né, Yamaha, Pirelli, Porsche. Nós temos aqui o grupo Allianz, inclusive a gente tem um caso de sucesso, né, que eu vou estar falando dele um pouquinho mais para frente, de uma curiosidade que aconteceu no ambiente, que eles aplicaram, né, eles implementaram a classificação de dados e depois de um tempo eles acabaram retirando por algum motivo. E o mais engraçado foi que os usuários pediram de volta, né, a classificação de dados. Foi uma curiosidade bem bacana aqui do caso de sucesso do grupo Allianz. Bom, custo da violação de dados, né? Então isso aqui são informações, né, do Ponemon Institute, que a probabilidade aí de quebra de dados está mais ou menos aí em 2 anos, né, 28%. Tempo médio para identificar 191 dias. E o custo médio aí de uma única violação, né, dado de 2017, é um dado bem considerável. O custo da violação de dados, né, está aumentando e afetando a retenção de clientes, né? Então esses dados aqui são bem importantes para a gente ter uma noção de que a classificação de dados ela é um fator muito importante para o negócio. Bom, o que dizem os analistas? Nós temos aqui a Forrester. Se você não sabe o que tem, onde está e por que tem, não pode aplicar as políticas, né? A primeira coisa, você tem que saber o que você tem, onde está e por que tem, né? Se você vai manter por 1 ano, 10 anos, né, por um dia, enfim, a classificação de dados vai ajudar você nesse quesito, né? O Gartner, né, concentra-se nos controles que abordam amplamente o problema, como implementação de segurança centrada nas pessoas e classificação de dados, né? A palavra-chave aqui, na verdade, é pessoas. Nós temos que dar o foco nas pessoas, elas que vão trabalhar e lidar com o dado, né? Então a gente precisa aí dar toda a atenção e treinamento e a consciência para os usuários, né, as pessoas. E o porquê classificação de dados, né? Crescimento de dados não estruturados, né? Cada dia mais nós temos mais dados, mais dados e mais dados. Nós precisamos aí começar a trabalhar com esses dados para não perder o controle, né? E não virar uma bola de neve. Podemos aqui o porquê da classificação, por pressões regulatórias, né? Se você precisa seguir alguma ISO, algum compliance, você precisa ter a classificação de dados, você precisa demonstrar para o usuário, você precisa ter a etiqueta e a classificação, né, com o Bodo James vai lhe ajudar facilmente. Compartilhamento de dados, né? Então, se um dado está classificado, né, tem as etiquetas, marca visual, tem o ícone, enfim, o usuário ele tem a noção o quão importante aquele dado é, né? Então, se ele sabe que um dado é confidencial, ele não vai compartilhar aquele dado, né? Não vai enviar um e-mail, quer dizer, não vai imprimir aquele documento, enfim, o usuário tem a consciência daquele dado, né? Não vai sair compartilhando, né? Deleção segura, né? Uma vez que o dado está classificado, né, fica muito mais fácil a gente aplicar nossas regras de compliance, como por exemplo, preciso manter um dado aqui por 5 anos, então a gente aplica uma etiqueta nele e consegue ter um controle mais fácil, né, para identificar aí quando aquele dado expirou, né, depois dos 5 anos, a gente consegue fazer uma deleção segura. Melhorando a eficácia das soluções de TI. Né? Então, se você já tem ou pretende adquirir alguma solução, como por exemplo não é de controle,
Pô, me fugiu o nome agora. Mas ele vai melhorar a eficiência, DLP, nossa, DLP. Ele vai melhorar muito a eficiência do DLP e das soluções de TI que você utiliza. Porque nós vamos trabalhar com metadados, né? Então o arquivo vai estar classificado com os metadados já pré-definidos. E uma vez que isso está definido, o DLP consegue identificar aí, diminuindo em mais de 90% o falso positivo. Questões aqui de impacto humano, de erro humano, né? De impacto de erro humano. O dado classificado visualmente é muito mais difícil o usuário aí cometer algum erro por engano, né? Inclusive também nós temos algumas regras que ele identifica palavras-chave e ele faz a classificação automática ou dá opções para o usuário. Pô, você colocou uma palavra-chave nesse documento, você tem certeza que esse documento é público? Você pode dar uma opção para o usuário. A gente já está falando dessas opções um pouquinho mais para frente, mas a classificação de dados ajuda também aí bastante nessa questão do erro humano. Aqui só para a gente, tá fazendo uma demonstração para a gente, né, para a gente identificar nossos dados confidenciais. Aqui seria o exemplo de dados não classificados e aqui os dados classificados com o Bodo James. Né? Nós temos aí as marcas visuais de fácil identificação e ajuda muito o usuário, né? Então seria assim, dado não classificado e dado classificado seria dessa forma, né? Então, mais para demonstrar aqui para gente, tenho minha VM já prontinha aqui. Então aqui isso aqui é um exemplo dos meus dados classificados no meu ambiente. Eu tenho aqui a minha imagem, ela está classificada como corporativo interno. Eu tenho meu documento aqui classificado como confidencial. Então, o processo de identificação ele é muito simples. Eu vou abrir um documento aqui, deixa eu ver, vou pegar esse aqui. Então, esse documento é um documento público, ele está bem simples aqui, né, onde ele tem a tarja, tem aqui no cabeçalho. Se por acaso eu mudar a classificação dele, pô, eu quero corporativo, ele já muda a tag, pô, eu quero interno. Então já adiciona aqui nesse meu exemplo, tá? Isso aqui é totalmente customizável, mas para demonstrar, eu adicionei uma imagem aqui no cabeçalho, então fica muito mais fácil identificar que esse é um documento corporativo interno. Quando é externo não tem. Quando é confidencial o arquivo, eu adicionei uma marca d'água, adicionei um outro tipo de identificação e aqui fica vermelhinho para fácil identificação da classificação, o quão importante é aquele dado, né? E para realizar a classificação também, é possível fazer aqui pelo Windows Explorer, né? Então, pô, eu quero classificar todos esses dados. Esses não estão classificados, por exemplo. Eu quero classificar esse, esse e esse. Como que eu faço? Seleciono, botão direito, Classify. Eu quero público, quero corporativo, confidencial. Então aqui eu vou estabelecer a minha classificação de dados. Então ele já classifica, já coloca aqui uma marca visual para ficar fácil a identificação. Se eu quiser mudar, pô, esse item aqui é muito importante, eu quero mudar, ele vai virar um item aqui corporativo. Então ele já automaticamente muda a etiqueta, já muda aqui a tag para a gente, fica muito mais fácil trabalhar com o dado, né? Porque ele já está classificado e é muito mais simples e fácil. Bom, aqui seria alguns exemplos, tá, de classificação de dados, né? Nós temos aqui os funcionários, onde seria, vamos dizer assim, a etiqueta padrão para a maioria deles, né? Onde vai ser público, general, confidencial, interno only. Quando for RH, ele vai ter mais uma aqui que seria somente o RH. E por padrão, você pode falar, pô, né, nós temos um grupo de RH. Toda vez que eles abrirem um documento, for criar um documento, vai vir com o padrão default, somente interno only, somente RH, né? A mesma coisa para o financeiro. E nós temos também diversas outras etiquetas, né? Dependendo do nível, do padrão, do perfil, aí nós podemos criar diversas outras. E para esse exemplo aqui nós temos essa pessoa onde ele tem mais uma classificação aqui, por exemplo, de trabalho em projeto, né? Um projeto interno, um projeto Phoenix. Então nós podemos ter diversas aí perfil para os nossos usuários.
Bom, agora deixa eu falar um pouquinho sobre o produto, né, a visão geral. Bom, aqui seria a suíte do Baldo James, tá? Nós temos aqui os principais produtos, né, a parte de Office, parte de AutoCAD, Mac, arquivos, né, como eu demonstrei para vocês anteriormente, realiza a classificação em diversos arquivos, parte de mensageria, né, e-mail, notes, a parte de mobile, onde você também pode instalar um aplicativo no seu mobile e realizar a classificação pelo próprio aplicativo, o OWA, né, fazer e visualizar as classificações pelo acesso do e-mail, né, tanto pelo Outlook como pelo OWA, parte de SharePoint, mobile, Exchange e toda a parte de gerenciamento e classificação aqui, né, onde nós temos a gerência. Bom, os relatórios, né? Então o relatório aqui vai demonstrar, né, o valor da classificação para as equipes de conformidade e segurança. E ela também aqui vai demonstrar o entendimento e o comportamento do usuário, né? Então por que ele classificou aquele dado como confidencial, ou por que ele classificou como público. Enfim, a gente consegue ter aí uma visão geral bacana aí, através dos relatórios. Então aqui seria um exemplo de um relatório, onde eu tenho aqui diversos arquivos classificados como interno, né, ele destaca aqui para a gente, né, diversos arquivos como público, confidencial, enfim, a gente consegue ter uma visão geral aí das principais etiquetas utilizadas no ambiente no momento. A parte de e-mail, né, nós temos toda a família Office aí e Exchange suportadas. Nós temos aqui algumas opções e regras que podemos trabalhar com a classificação, né, que são as etiquetas. Tornar obrigatório, né, o usuário deve rotular cada e-mail. Verificação de destinatários de enviar. Então um item que está classificado como, por exemplo, corporativo interno, ele não pode sair do ambiente, ele não pode ir para terceiros, né? Então a gente pode criar uma regra onde ele identifica, né, nós definimos criamos a regra, né, e o usuário não consegue enviar para fora, né. Vou estar demonstrando um pouquinho mais para frente também essa questão. Consistência de anexo, uma coisa bem bacana, né, que você faz lá todo o e-mail, não sei o que, né, classifica ele como público, aí antes de enviar você vai lá e pega um anexo e você coloca esse anexo no e-mail, por exemplo. Ele automaticamente vai identificar a classificação daquele anexo, né? Se aquele anexo é confidencial, ele muda a classificação de público para confidencial, né? Então isso evita aí questões de erro e facilita bastante para o usuário, né, para ele não enviar informação confidencial para terceiros. A mesma coisa voltada para Mac, né? Nós temos aí a família Office para o Mac, funciona exatamente da mesma forma. A parte do AutoCAD, né, é possível realizar a classificação da mesma forma, ele fica aqui embaixo na classificação, além de ter, né, a classificação aqui, ele demonstra a classificação aqui embaixo. Aqui seria um exemplo, né, onde o usuário está classificando o e-mail, temos as marcas, o resumo, o metadado, né, então a gente realiza a classificação, e tem a marca visual, e no metadado também a gente consegue adicionar informações na classificação. Aqui seria um exemplo, tá, de um usuário enviando um e-mail confidencial para fora, tentando enviar, né? E ele colocou como confidencial e tentou enviar um e-mail. No momento em que ele tenta enviar, ele clica no enviar, o Baldo James identifica, confidencial, nesse exemplo aqui, não pode ser enviado para fora da empresa, só domínio interno. Então ele identificou que esse e-mail é externo. Então ele dá um feedback aqui para o usuário, uma mensagem totalmente customizada. O usuário não consegue enviar e-mail, ele não consegue prosseguir. Então ele tem a opção aqui de voltar e ele mesmo remover. Ou ele clicar aqui no botão remover, ele já remove aquele usuário e ele consegue enviar o e-mail normalmente. Na família Office, né, eu acabei até demonstrando um pouquinho ali para vocês, mas não mostrei aqui essa questão. Né? Por exemplo, eu vou criar aqui um e-mail, um documento novo.
Então vamos criar aqui. Ups. Criei meu e-mail, tá tudo certinho. O que eu vou fazer? Vou tentar salvar para enviar esse documento. Vou salvar nos meus documentos. Ele já identificou que o documento não tem nenhuma classificação e ele está me alertando aqui. Então, sem classificar eu não consigo, sem classificar eu não consigo salvar o documento. Meu Word deu algum problema. Vamos simular novamente. Não sei o que aconteceu com o meu Word. Na verdade ele salvou, né? Ele só deu algum erro na hora ali. Vamos tentar de novo aqui ver o que aconteceu. Vamos colocar público. Vamos salvar. Vamos desktop agora. Beleza. Desktop. Salvou. Beleza. Está salvo. Então, quer dizer, eu não consigo criar nenhum, eu não consigo salvar nenhum documento sem colocar a classificação nesses dados, né? E, por exemplo, essa é uma marca visual dentro do documento. Nós temos aqui a parte de metadados. Então aqui a palavra classificado. E aqui eu tenho a classificação, né, as propriedades. Inclusive até criei uma personalizada aqui, que é onde eu adicionei, né, que o nome é DLP Clover, colocando a palavra, né, como campeão. E a classificação aqui. Essa informação pode ser a que o DLP vai ler. Pô, se ele ler essa tag aqui, ele sabe que tem uma classificação, e qual que é? Público. Então ele consegue aí, por exemplo, não deixar copiar para um pendrive, não deixar enviar para um Gmail da vida, né? Qualquer webmail aí, na verdade. Então não quero salvar, tranquilo. As marcações, comentei já, demonstrei, né? Então que é tudo visual. Nós temos aqui diversos níveis, tá, de classificação que a gente consegue aplicar no Bodô James. Nesse exemplo aqui nós temos 4 níveis, né? Então a gente escolhe 1, 2, 3, podemos ter diversos níveis aí, conforme a necessidade de vocês, né? Então esse aqui é um exemplo. Isso aqui é um outro exemplo, né, por exemplo, de uma retenção de dados, onde o usuário faz a classificação e aqui ele fala, pô, esse dado aqui é um dado importante, então ele tem um ano fiscal tal e tem que o manter por 5 anos, por exemplo. Então eu consigo adicionar esses dados aqui no documento, nos metadados, né? As parcerias tecnológicas. Bom, a Bodô James, né, ela tem aí, ela tem diversos parceiros, né, e ela trabalha aí com os metadados de classificação. E com isso, os usuários só precisam entender de uma única solução, né, que no caso é o Bodô James. Eles fazem a classificação de qualquer arquivo com o Bodô James. Eles não precisam conhecer diversas outras, enfim. O Bodô James ele é bem customizável e a gente pode até também trabalhar aqui com a classificação silenciosa, né? Então o usuário salva o arquivo, assim que ele salva, entra uma regra e essa regra coloca toda a classificação, né? Independe do usuário aí, através de palavras-chave. Nós temos aqui uma melhora no ROI, né? Então isso facilita bastante e nós temos aqui mais de 80% na redução dos falsos positivos, né? Deixa eu estar comentando dele um pouquinho mais para frente. Os principais parceiros tecnológicos, né? Nós temos aqui o Bodô James, né, no centro, como se fosse o camisa 10 aí, né, do futebol. E ele que faz ele que faz o passe, né? Ele pega os dados e classifica para todas as outras soluções trabalhar com ele, né? Então ele faz todo o meio de campo aqui com essas soluções, né?
Bom, nós temos aqui a parte de descoberta e classificação, né? Nós definimos aqui em duas fases a parte do Bodo-James, né? Que é primeiro definir as classificações e regras e implementar a classificação nas novas ferramentas de produção de dados para quaisquer novos dados, né? Então, uma vez definido, todo e qualquer dado novo vai ser classificado. Beleza, essa é a primeira fase. A segunda fase é lidar com os dados legados, né? Então, é onde entra a tarefa de descoberta de dados, onde a gente pode realizar a classificação automática e também, né, para dados muito específicos, onde a gente não tem uma classificação, a gente pode envolver o usuário aqui para ajudar a gente no entendimento e colocar a classificação adequada para aquele item. Bom, aqui seria um exemplo, tá, da classificação com o DLP, no caso aqui o DLP da McAfee. Então o usuário, né, ele pegou um arquivo, um e-mail, vai tentar salvar ou enviar. Ele vai ter temos três possíveis ações aqui, onde eu vou prevenir o usuário, né, de enviar o e-mail por questões de política. Vou dar a opção para o usuário justificar. Pô, isso daí, né, por que você está enviando esse e-mail confidencial para fora do ambiente? Então você dá a opção para o usuário justificar. E a outra é um simples alerta, né? Você vai alertar o usuário sobre alguma coisa. As classificações, né, salvar e enviar. E aqui que entra toda a parte do DLP, né? Ele que vai notificar, bloquear, quarentena, permitir, enfim. O DLP que vai fazer toda essa questão aqui para a gente. História de sucesso de clientes. Aqui nós temos o grupo Allianz, né, que eu havia comentado anteriormente, né? Então, uma das coisas que nós precisamos concentrar é no usuário, né? Concentre-se em colocar o usuário no centro da estratégia de segurança. Ele é o foco, né, na parte da classificação. Nós temos que dar esse foco para o usuário, aumentando a consciência, né, para documentos impressos. Então, uma vez que está classificado, vou imprimir, não vou, por que eu vou imprimir? Enfim, nós temos toda essa parte da consciência. E aqui o dado, curiosidade que eu acabei comentando anteriormente, que é os usuários solicitar a ferramenta de extração de dados quando removida, né? Por algum motivo eles retiraram de alguns usuários e eles solicitaram de volta, né? Nós temos aqui a medida de consideração de segurança foi aumentada em 60%, quer dizer, são números bastante expressivos aqui que ajudam nessa questão aí da classificação dos dados, e 89% na redução, né, de política de segurança, né, trabalhando com DLP ou outras ferramentas. Nós tivemos aqui 89%, né, de redução. Nós temos aqui um outro caso de sucesso, que é a Prudental, né? Eles tiveram um projeto aí de DLP que eles já tinham, né, um DLP configurado. Eles fizeram, né, a primeira fase e a segunda fase, e eles combinaram o DLP e essa tecnologia de classificação, e eles conseguiram proteger aí 15 teras, né, de dados ligados com mais de 26 milhões de arquivos, né? Tudo isso em 12 meses. Né? Confiança do usuário, aprimorando soluções, segurança, impactos positivos e cultura. Então você acaba criando uma cultura de classificação e entendimento daquele dado, né? Então você não acaba não compartilhando com seu colega, por você ter esse entendimento. Benefícios. Bom, o porquê, né, do Bodo-James, né? Como que ele vai te ajudar? Primeiramente, na melhor prestação de contas, né? Você sabe o que tem, onde tem, a classificação daquele dado, o quão importante aquele dado é. Na ajuda e na descoberta, demonstrar conformidade, né, quando você tem lá os compliance, as ISOs que você precisa cumprir. Melhor eficiência no DLP. Confiança do usuário, então isso aqui é muito importante. A confiança e a consciência do usuário são os principais fatores aqui para a gente levar em consideração. Bom, e o porquê Bodo-James, né? É uma empresa fundada em 85, mais de 20 anos aí de experiência no setor, né? Eles têm o maior range de produtos aí, né? Como toda a família Office, IBM, CAD, Exchange, arquivos, macOS, integração de tecnologia, né? Com os principais players do mercado aí, como Symantec, McAfee, PowerPoint, Varonis, enfim, diversos outros. Atendimento no cliente, nós temos a excelência aí,
né, equipe de suporte técnico para vendas altamente responsiva com cobertura 24/7 e 100% de lealdade dos clientes. Todo mundo que muda para o Bodô James fica no Bodô James, né, eles não costumam trocar. Dúvidas, perguntas? Bom, eu tenho aqui mais algumas coisas para demonstrar para vocês que eu separei. Então, eu estava comentando, né? Então, o público geral adiciona no cabeçalho, o interno adiciona somente o uso interno, o confidencial adiciona a marca d'água, impedir o downgrade, né? Isso que eu acho que eu não demonstrei. Deixa eu pegar um documento aqui. Isso aqui é nesse meu exemplo, tá? Então, nesse meu exemplo aqui eu estou impedindo o downgrade, né? Então, um dado classificado como confidencial, eu acho que eu acabei nem comentando, né? Por exemplo, eu tenho aqui as dicas, né? Então, o que é um dado público? Documentos que podem ser distribuídos publicamente na clientes e fornecedores. Corporativo, alguns exemplos confidenciais. Posso colocar aqui diversos exemplos, enfim, isso aqui dá umas dicas para o usuário entender. Ah, isso aqui é público, não é? Então, isso aqui facilita bastante o entendimento do usuário. Então, definir que esse aqui não é... Baixei, né? Fiz um downgrade para público. Vou salvar. O Bodô James já identificou. Uma mudança inadequada de rótulo foi feita, altere o marcador. Quer dizer, ele não deixa eu fazer o downgrade. Isso é política, né? Pode ou não pode ser feito. Nesse meu exemplo aqui, eu defini que não pode ser feito downgrade. Isso aqui é um documento Word, né? Nós também é possível fazer esse controle, por exemplo, aqui num documento, numa imagem. Deixa eu colocar ela aqui como confidencial. Então, a tag adicionada, certinho. Pô, agora eu quero mudar essa tag aqui. Ela é público agora. Uma coisa interessante é que quando são arquivos, nesse meu exemplo aqui, eu defini que ele vai informar o usuário, vai dar um alerta. Downgrade de classificação. Tem certeza dessa mudança? Essas mudanças são logadas e auditadas, né? Então você informa o usuário, porque se você pode impedir, você pode alertar, né? Então você tem a opção aqui, está confidencial. Se eu der um restore, ele vai manter o que estava. Se eu continuar, ele vai mudar a classificação para público aqui nesse meu exemplo. Adicionar as propriedades, né? Então no documento, eu acabei demonstrando anteriormente. Adiciona a palavra-chave. Podemos adicionar a palavra-chave. A palavra-chave aqui é projeto X. Então, se ele identificar essa palavra-chave no documento, ele muda a autenticação automaticamente para confidencial. Então, eu irei criar um novo documento. Então, meu documento está pronto. E eu vou adicionar aqui, por exemplo, adicionar no meio do documento a palavra projeto X. Projeto X. Projeto X somente, né? Isso. Projeto X. Vou classificar como público. Vou salvar. Salvar em meus documentos. Recebemos um alerta do Bodô James. Determinado conteúdo é identificado como impróprio para o rótulo atual. Clique em visualizar para revisar o conteúdo. Quer dizer, ele identificou aquela informação e está me informando. Que informação que é essa? Projeto X. Então, se tem a palavra projeto X, a classificação é obrigatoriamente confidencial. Inclusive essas mensagens são todas personalizadas, né? Até coloquei que posso colocar algum link, né, de algum website ou da intranet da empresa. Então você tem diversas opções aqui. Beleza, não deixou salvar. Demonstrei aqui. A palavra salário. Aparece a opção para o usuário escolher o motivo. Então, se em vez de projeto X a palavra for salário, eu posso dar opções para o usuário. Coloquei público, coloquei. Vou salvar aqui meus documentos.
esse documento contém informação salário, tem certeza que essa é a classificação correta? Posso visualizar, a palavra está ali, beleza, posso voltar para o documento ou continuar. Quando eu clico em continuar, ele me dá as opções, né? Ele dá o challenger, né? Então ele vai desafiar o usuário. Por que você tem certeza dessa classificação? Sim, entendo, não sei o que, de acordo, posso aqui colocar, porque eu acho mais importante, não sei. Então tudo isso aqui vai para o log, é editável, você consegue aí trabalhar, né, e visualizar através de relatórios, enfim. Temos toda essa questão aí de classificação. E temos também a opção de ele simplesmente classificar e não falar nada para o usuário. Então ele simplesmente classifica, ele não é silenciosa a classificação. Isso para documentos, arquivos, tá, beleza. Acho que eu tinha a parte de e-mail, basicamente a mesma coisa. Nós temos aqui a classificação. Eu já tenho acho que um e-mail aqui, eu deixei ele aqui. Então, quando tratamos de e-mail, nós temos aqui a primeira linha. Então, nessa primeira linha aqui eu posso colocar qualquer informação. No meu exemplo aqui eu coloquei confidencial. Eu coloquei a última linha, então posso também aqui uma marca na última linha, e-mail classificado, né, totalmente personalizado a informação. Ali a marca, e-mail. Temos também a parte de restrição de domínio, né, que eu posso configurar. Nós temos aqui a console, então essa daqui é a console onde nós estabelecemos as regras, né? Então, uma vez definido, nós temos diversas configurações e políticas aplicadas, podemos selecionar, né, o que é, o que não é, enfim, é mais para vocês terem uma ideia aqui da console. Ela é um MMC, né, do próprio Windows. O funcionamento dela, eu faço a configuração. Uma vez que eu fiz a configuração, eu crio um share. Esse share fica disponível para os usuários, tem que ser acessível, né, pelos usuários. Então os usuários vão acessar essa parte aqui, no caso eu colocaria um compartilhamento, e os usuários teriam acesso, né? Então eu fiz uma mudança na política, eu salvo e os usuários já conseguem pegar essa mudança. Beleza? É isso que eu tinha para mostrar para hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, até a próxima.